Irmãos, nós que andamos com Deus, de vez em quando enfrentamos umas situações que são desafiadoras. Eu vou lhe contar de um caso que quem já assistiu no culto de segunda-feira viu que esse aqui já é de quarta, né? Que vai passar agora. Então nós vimos um caso ali no Rio, sério. Eu cheguei para trabalhar no escritório e a gerente veio falar comigo e disse: missionário, o seu sobrinho mandou pedir para a semana que vem não vir trabalhar. Eu falei: mas por quê? Porque a mulher dele vai operar a coluna. Aí eu senti um negócio assim na minha coluna. Eu falei: mas que perigo, né? Operar a coluna. Eu falei: chama ele aqui, ele está aí, tá. Aí ele veio falar comigo: ô tio, é que a minha mulher está com problema sério de coluna, três hérnias de disco, não sei lá mais o que, e o doutor disse que tem que fazer cirurgia. Depois você vai ver ela contar que o negócio estava mais sério do que a gente pode pensar. Eu falei assim: mas meu amigo, coluna, você não me procurou para orar? É muito sério. Se o médico faz uma barbeiragem lá, nunca mais anda, acabou a vida dela. E a sua que vai ter que tomar conta de uma pessoa que não vai poder andar. Ele ficou assim, eu falei: por que você não crê, rapaz? Você é de Deus. Até citei do meu avô, que é bisavô dele, que era um homem muito cheio do Espírito Santo. E o evangelho começou na minha região por causa dele. Ele era uma pessoa assim, um fazendeiro e tal. E aí, ele foi ver as terras dele num certo lugar, uma mulher chegou: seu Cornélio, ajuda aqui, que o meu marido, o Precidino, teve um ataque lá e está caído no meio da mata. Ele foi lá, pegou o homem, jogou nas costas, levou na casa dela. Aí ela agradeceu muito e ele disse assim: se vocês quiserem, nós podemos ir à noite fazer uma oração por ele aqui. Ah, seria bom. Ingratidão, mas não queria nem saber dessa fé maravilhosa. Aí ele chamou a mulher dele, a minha avó, e uma tia, e foram lá. Quando chegou, receberam muito bem: ó, você pode fazer o culto aqui, a oração? E foi todo mundo para a cozinha, menos o cidadão. Esse cidadão tinha um braço aleijado, ele tinha uma birosca de cachaça lá, o pessoal ia beber, ele pegava a cachaça, o copo, punha, pegava a garrafa, fazia assim, punha a garrafa, essa mão não valia nada. Aí o meu avô foi, a minha tia falou de Jesus e tal, e meu avô disse: então vamos fazer oração. Aí o Precidino ficou em pé. E quando eles estavam fazendo oração, eles não eram assim avivados, então fazia oração de olho fechado, né? Orando ali para Deus abençoar essa família. A mulher e os outros estavam lá na cozinha e ele só que estava na sala. Na hora que o meu avô estava orando, a mão dele fez assim, ó. Ele chegou lá: a reza do Cornélio é forte, olha aqui, ó. Eu estou curado. Aí tudo bem, aí no outro dia ele vai lá vender as pingas dele, né? Aí não ficou convertido não. E os jagunços passavam lá assim: ô Precidino, põe uma branquinha aí, sei lá como é que eles falavam na época, né? Aí ele pegava a garrafa: ué, o que houve com o seu braço? Rapaz, é a reza do Cornélio, é muito forte. Aí contou toda a história. E um contava para o outro. Aí começaram a respeitar o evangelho e pegou a igreja lá por causa disso. Um milagre só faz. Aí eu contei isso para ele, a mulher estava lá. Contei um outro caso de um médico que foi pegar um cidadão que caiu no centro do Rio lá para poder levantar, deu um mau jeito, pegou 2 hérnias e ligou para mim para eu poder orar. O missionário, me ajuda em oração. Aí eu falei: doutor, vem cá. Eu não posso. Foi: mas o senhor não foi ao hospital tirar a radiografia? Então, igual se eu for ao hospital, o senhor vem aqui na igreja aí. Se eu estivesse precisando do senhor, eu ia dizer: onde eu vou? No hospital ou no seu consultório? Mesmo que eu tivesse arrastado, carregado no braço. Aí ele foi, chegou umas 2 horas depois. Quando chegou, eu vi, não um homem de 50 anos, forte, não. Tem até a patente de capitão e tudo. Mas eu vi um velhinho de 120 anos. Ele veio assim. Aí quando sentou, foi: que isso? Tá sério, missionário? O que houve? Aí ele contou. Aí eu, para fazer isso para ele: me conta o que é hérnia. Aí ele contou para mim história ali, aquela parte ali, saiu líquido e tal, comprime o nervo. Tá bom. E Jesus aí? Não, eu quero que o senhor ore para eu ficar curado. Então é agora.
Aí eu orei sério, foi o milagre mais rápido que eu já vi. Ele estava sentado assim, a hora que eu terminei de falar, em nome de Jesus, sai, disse, missionário, quando ora para criar, então é agora, e pulou assim e saiu correndo. Eu nunca vi aquilo, e não tinha mais nada, mas valeu para ela. Falei, agora eu vou orar por você. Aí, orei sério, nem toquei nela, só orei assim, que a pessoa acha que tem que pôr a mão e sacudir a pessoa. Orei, quando eu acabei de orar, eu vi que ela quis abrir para ela andar. Eu falei, abre ali o negócio da cadeira de roda ali. Aí ela foi e ficou, vai ajudar a ficar em pé, ficou em pé, eu falei, agora pode andar. Ela começou assim, foi o seu problema que você está com muito medo, Deus já curou, anda mais rápido. Ela, mais rápido menina, vai que eu ando mais rápido, vai andando mais rápido. Bom, eu quase contei o filme todo, então eu vou esperar agora que você veja. Então igual aquele que foi embora um dia desse, que às vezes contava o filme todo, né? Tudo bem, mas era amigo nosso. Vamos lá agora, em nome de Jesus. Em junho de 2023, eu acordei, não sentia da minha cintura para baixo. Dali iniciou um processo na minha vida que no caso, essa dor, desencadeou, fui parar em várias emergências e nada surtiu efeito, nenhuma medicação forte. Entrei na base de morfina, de pregabalina, de outras medicações e nada aliviava a minha dor. O meu médico entrou com um pedido, diante do meu caso, informando que eu tive a ruptura do nervo atrás do ciático. O nervo ciático danificado pode levar à paralisia temporária nas pernas. O tratamento rápido é crucial. Então, foi um período difícil, né? A gente está aí há 1 ano nessa luta. E assim, ela estava dependendo das pessoas para ajudar a tomar banho, a comer, fazer as coisas. Tudo que precisava fazer, ela dependia, né? Precisava de ajuda. Ajuda de dar banho nela, colocar as compressas quentes, que ela só vivia à base de compressas. Há 2 semanas eu travei novamente, só que aí foi do pescoço para baixo e eu estava sozinha em casa. E eu gritava e não tinha ninguém para me socorrer. A minha sorte é que o meu celular estava na minha cabeça e eu mandei uma mensagem para o meu marido, para ele voltar e tentar me socorrer. E ela me ligou, desesperada, pedindo para eu voltar para casa, correndo, porque ela estava muito mal. Aí eu tive que voltar para casa. Quando eu cheguei lá, ela estava gritando como se tivessem, não sei, enfiando uma faca nela, alguma coisa, cortando ela. A sensação que eu tinha é que estavam me cortando literalmente, meu corpo todo, porque eu não mexia. E de lá para cá eu fiquei dependendo dos outros literalmente, para tomar banho, para levantar. A jornalista Adriana Reis registra as angústias de Tatiana e suas perspectivas em relação às limitações impostas pela grave lesão na coluna. Aí você parou de trabalhar, ficou dependendo de ajuda. Exatamente. E qual era a sua perspectiva? A cirurgia. Eu só via solução depois da cirurgia. Você já estava conformada com isso? Sim, a cirurgia estava agendada inclusive para amanhã. O missionário pediu para a gente vir aqui, para ele fazer uma oração por ela, né? E ela está com a cirurgia marcada. E eu falei, é a nossa última tentativa. Antes de cirurgia, falei com ela, vamos tentar, vamos lá, vamos orar, vamos crer que Deus vai fazer um milagre. Amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do testemunho da Tatiana. Vocês vão ver ela chegando aqui nessa parte que eu estou, de carro, a dificuldade para tirá-la do carro, colocar na cadeira de roda e depois como é que ela ia subir em cadeira de roda aqui que não tem rampa. Aí vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada não, ela foi curada. Nestas imagens, é possível observar a Tatiana entrando no gabinete do missionário na cadeira de rodas. Reparem que ela sai andando, comprovando a sua cura. Hoje pela manhã nós recebemos uma pessoa, a gente percebeu que ela estava com uma certa dificuldade para andar, foi quando a gente achou melhor colocá-la na cadeira de rodas, né? Então eu, Simon, o esposo dela, ajudamos, porque ela estava na cadeira de roda e deslocamos até o local da reunião com o missionário. Aí passaram-se alguns minutos, né? Quando eu percebo, ela
ela passa do meu lado meio que alegre, sorridente, né? E tô vendo ela andar de um lado pro outro, graças a Deus, curada. Nossa, eu vou ser honesto para vocês. Eu nunca tinha presenciado um milagre. Agora, bem rápido. Emanuel, pode andar bem rápido. Agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Já tá queimando. Acabou. O missionário fez a oração, amarrou tudo que tinha que amarrar, né, expulsou e declarou a minha cura. Em nome de Jesus eu tomei posse. Agora eu estou aqui em pé, não conseguia nem ficar em pé, para a honra e glória do Senhor. Foi muito emocionante, né? Ela chegou aqui, teve que chegar na cadeira de rodas e de repente levantar, começar a andar rápido pela sala toda. Foi recuperando os movimentos, né? E voltando a sorrir. Isso foi maravilhoso. E o que a gente vai fazer com a cirurgia agora, né? Eu não sei, vou ter que cancelar tudo. Vou ter que cancelar tudo. Mas que fique como testemunho que o Senhor me curou, né? A honra e a glória dele. Jesus cura você, rapaz. Ô moça, acredite. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Irmão, isso tem que acontecer toda hora. O povo de Deus, o outro coitado não entende nada. Mas o que deveria ser mestre, ainda precisa que se ensine os princípios elementares. A pessoa não sabe chegar diante de Deus numa oração. Tem uns que vão orar, estão assim, orando, um pouquinho, abre o olho, olha. Parece brincadeira de criança, quer dizer, em vez de orar, porque Deus cura, Deus faz. Salmo 106, 100, nós estamos lendo hoje aqui, estudando. Eu comecei no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Deus não exclui ninguém. Quando você celebra a Deus, você louva a Deus, o seu espírito se abre. Aí ele capta a unção que Deus está dando para você, a sabedoria, a instrução. Sem isso não tem jeito, você não vai muito longe. Aí versículo 2, servi ao Senhor com alegria, não com tristeza. Mas está doendo, não pode servir com tristeza. E apresentai-vos a Ele com canto. Quando a reunião começa, não é para você chegar depois que o pastor já fez o louvor, não. Para você chegar antes, é a preparação para você ouvir a palavra de Deus. Se você for correr com um profissional, ele vai dizer, faz alongamento agora. Se não fizer, você pode ter um estiramento muscular. Se você entra na mensagem, você não entende nada, você já tem que vir. Tudo que começa desde o início, a primeira oração, o louvor que se faz, vai pegando a pessoa, trazendo para Jesus, aí vai a preparação certa. Aí diz assim, sabei que o Senhor é Deus, é esse o versículo de agora. Nós temos que saber, conhecer, para poder testificar e não mentir. Um caso desse, a pessoa coça a cabeça, e se não acontecer, você não é responsável, a menos que você esteja em pecado ou não sabe o que está fazendo. Eu disse, mas rapaz, você é de Jesus, ela também é, por que você não falou isso um ano sofrendo? Cai lá no chão, lá ficou toda dura, e se o telefone tivesse sido roubado na rua dele, ele só chegaria em casa à noite, ela lá deitada no chão, talvez nem estava viva mais. Coisa séria. E gritava, alucinada de tanta dor e não podia mexer nada. É coisa seríssima. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quando Ele nos chamou, é para nós sermos povo dEle, participar com Ele da obra, aprender o nosso direito e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Aí o que vai ocorrer? Deus vai abençoar.